Boa noite para todos, né? Sou grata aí pela oportunidade da gente estar podendo conversar a respeito desse assunto e que é tão importante, que tantas pessoas têm pedido para que tenha mais esclarecimento. Então, nesse primeiro momento, eu acho que é importante que a gente possa se apresentar para que as pessoas que assistam esse vídeo possam saber quem nós somos, o que nós fazemos na União. E meu nome é Daniela Gaia, eu sou conselheira do Núcleo Estrela Bonita. Atualmente eu estou trabalhando na orientação espiritual como secretária da OE e membro da coordenação geral, junto com a conselheira Poliane, que ela vai se apresentar, tá? E estamos aqui para fazer essa conversa boa. Acho que agora é o momento da Poli. Olá, meus amigos. Eu sou a conselheira Poliane, sou secretária adjunta na UE, faço parte da coordenação, auxiliando esse trabalho com o mestre Almir. E estamos aqui hoje com alguns amigos para fazer uma entrevista a pedido do mestre Almir. Agora, se a Letícia pudesse apresentar, né, que também faz parte da orientação espiritual. Boa noite, meus amigos e amigas. Meu nome é Letícia, eu sou conselheira no Núcleo Água da Vida, no interior do Acre. Sou responsável regional aqui da 17ª região. Ok, aí é bom que a Simone e o Sandro também possam se apresentar, e como vocês são pessoas que vão também contribuir com essa conversa, que vocês possam falar da composição familiar de vocês, porque que a gente está querendo falar com vocês, né? Boa noite a todos. Meu nome é Alan Jorge Curti Lancâmara, né? Atualmente eu estou como mestre responsável no município de Uberaba. Meu nome é Elisângela, eu faço parte da direção, sou conselheira. Atualmente nós bebemos vegetal, né, na distribuição autorizada de vegetal em Uberaba. Sou responsável pela orientação espiritual com crianças e jovens. Temos 2 filhos, o Gabriel, de 23 anos, e o Emanuel, de 9 anos. Prontinho, agora a Simona pode se apresentar. Pessoal, tudo bem? Legal estar aqui com vocês. Eu sou Simone, sou do Corpo Instrutivo, Núcleo Divino Manto, aqui de São Paulo. Eu vou deixar o Sandro se apresentar, para ele poder também falar sobre ele, mas a nossa composição familiar nós temos eu, meu marido, e nós temos o Adrian, que tem síndrome de Down. Ele vai fazer 10 anos agora em dezembro. Então, nós estamos aqui para contribuir, dentro do que nós pudermos contribuir com vocês. Eu vou deixar o Sandro falar, tá? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Sandro, eu sou do Corpo do Conselho do Núcleo Divino Manto, de São Paulo, e sou auxiliar da OE no núcleo, né? Auxilio o RN do nosso núcleo, né? Conselheira Juliana, tá? Sou pai do Adrian, né? Juntamente com a Simone mencionou. Ele tem síndrome de Down e é um grande aprendizado aqui criar um filho com síndrome de Down, né? Espero que nossa conversa possa ser aí um tanto produtiva e possamos trocar conhecimentos e auxiliar a quem estiver precisando. Legal, vou fazer a primeira pergunta agora. Aí eu vou fazer a pergunta e aí pode responder os 2 casais, tá? Um na sequência do outro. Então, meus amigos, a gente, assim, está querendo saber quais os termos corretos para a gente se referir a uma criança que tenha síndrome de Down. Quais são os termos corretos para se usar? Eu vou começar respondendo essa pergunta, e eu acho que é uma coisa que talvez a Elisângela e, né, o casal consiga também falar um pouquinho deles, na parte deles, né? Mas, assim, nós sabemos que, hoje em dia,
o termo correto que se utiliza para qualquer pessoa com deficiência, né, seja física, intelectual, é sempre pessoa com deficiência, né? A gente não utiliza mais necessidades especiais ou qualquer outro termo. Vamos dizer assim, hoje é o que se utiliza da maneira correta para que a gente possa tirar um pouco desse negócio de especial, sabe? Tirar um pouco essa questão, porque de verdade todos nós somos especiais, né? Então, chegou-se a essa conclusão e hoje esse termo é bem trabalhado em todas as famílias com deficiência, palestras, cursos, já é um termo bem utilizado e nós todos concordamos que nós nos sentimos bem e a pessoa com deficiência também. Então, é o termo que a gente utiliza. Pode falar. A senhora concluiu? Assim, nós já tivemos algumas experiências, né, com o passar do tempo, que o Manuel fez um acompanhamento lá na APA e algumas outras instituições, né? Então, assim, essas terminologias, essas nomenclaturas, né, que a gente utiliza, eu particularmente, tanto eu quanto a Elisângela, a gente não vê assim tantos critérios para poder se dar uma nomenclatura, para poder estar dando uma referência às crianças, né? Pelo menos tanto no Núcleo Sabiá quanto na distribuição autorizada lá em Uberaba, as pessoas tratam o Manuel da maneira como trata as outras crianças normalmente, né? A gente não tem assim, não faz uma distinção, né, tanto do Manuel quanto de outras crianças que têm algum tipo de deficiência, né? Mas para poder falar com a pessoa, ela tem uma deficiência, né? Isso daí para mim eu acho uma coisa assim normal, desde que a criança e os pais estejam se sentindo bem com isso, né? Porque isso daí é um motivo assim para que nós, como família, né, nós trabalhemos juntos para poder estar se trabalhando juntos, né? Porque isso daí é uma coisa assim que é todo um contexto familiar, não é só a criança ou só um indivíduo isolado, né, que passa por uma determinada situação, é todo um contexto familiar. Como o Alan falou, só em algumas situações que eu já percebi que a pessoa pergunta, né, se ele tem síndrome de Down, porque quando vou matricular ele em algum curso, né, matriculo como uma criança sem nenhuma necessidade. Aí a pessoa que percebe, e assim, no começo, quando a gente teve, até eu falava que ele era uma criança que tinha síndrome de Down. Hoje em dia eu não falo mais, porque é como se fosse taxado, né? Aí a gente não usa. Foi até como eu me apresentei aqui no comecinho, porque assim, é um termo que eu não uso muito. É natural, assim, da gente. Referente à pessoa dele, do Emanuel. Para vocês dois, para os dois casais, né, para vocês quatro, como é que foi receber o diagnóstico dos seus filhos, né? Como foi saber que eles tinham síndrome de Down? Bom, a questão do diagnóstico, né? Algumas pessoas falam o momento da notícia, né? Também. No nosso caso aqui, nós fizemos a gravidez da Simone, foi normal, fizemos todos os exames de pré-natal, né? Toda a continuidade, aquela sequência de exames que são necessários, né? Para acompanhar a gestação da mulher. E em todos os exames, nenhum deles acusou algum tipo de, vamos dizer assim, que estava apontando que tinha uma criança com alguns traços de síndrome de Down, alguma coisa, né? Existe um exame específico que é feito, inclusive, não foi nem solicitado esse tipo de exame, tá? Porque todos os indicativos mostravam que uma criança estava desenvolvendo normalmente, como qualquer criança. E aí, quando chegou já próximo já do dia do nascimento do Adrian, né? A bolsa da Simone estourou, a gente foi para o hospital, né? Ela teve parto, foi cesárea. No momento do nascimento, eu estava acompanhando, né, o parto,
Assim que o médico tirou o Adrian da barriga da Simone, né, eu percebi, assim, alguns traços um pouco diferentes. Eu vi que ele tinha um olho bem puxadinho, né? Eu até achei, nossa, ele tem cara de japonês, né? Mas foi, assim, a primeira percepção que eu tive, né? Aí, o que aconteceu? No dia seguinte, a Simone já no quarto, o Adrian também já naquela sala, né, de maternidade, que as crianças ficam depois do nascimento, entrou a médica, né, obstetra, junto com uma pediatra, e quis conversar comigo e com minha esposa no quarto, né? E depois disso, na conversa, ela foi explicando, falou, olha, o filho de vocês nasceu com alguns traços, tá? Eles chamam de genótipos, Não, né? Fenótipos. Alguns traços que apontam que ele pode ter a síndrome de Down. Só que isso tem que ser feito um exame específico, que é um exame que eles chamam de cariótipo, para verificar a questão dos cromossomos, né? Se existe uma diferença na contagem dos cromossomos, que é aí que demonstra, né, oficialmente que tem a síndrome de Down, né? Mas existem alguns traços que elas mostraram depois no Adrian, né? Por exemplo, a risquinha na mão, o olho um pouquinho puxado, né? Então mostrou algumas evidências que fazia com que a gente acreditasse realmente que ele tinha síndrome de Down. Então, o momento da notícia, né, o momento do diagnóstico foi esse. Foi logo após praticamente o nascimento, no dia seguinte que nós recebemos a notícia. É um momento forte, né, porque é uma coisa desconhecida até então para nós, e a partir daí a gente teve assim uma mudança na nossa vida, né? E aí depois, ao longo da nossa conversa, a gente pode falar mais coisas a respeito disso, né? Eu acho que eu vou falar um pouco a respeito dessa questão, e eu vou, como eu trabalho com crianças com síndrome de Down, especificamente, né, com familiares de crianças com síndrome de Down, hoje é meu dia a dia, eu vejo que o baque maior é na mãe, assim. Então, assim, na grande maioria dos casos, a gente percebe que quando a pessoa fica sabendo na gravidez ou até no parto, né, depois que a criança nasce a respeito da síndrome de Down, é um susto. Se a mãe não sabia, não tinha essa notícia antes, né? E é inevitável que esse susto aconteça. É natural, somos seres humanos, né? Não é fácil você ficar sabendo que a sua criança vem com uma deficiência. Se você não tem contato com outras pessoas com deficiência, como era o nosso caso, nós ficamos bem assustados. Eu não tenho nenhuma vergonha, nenhuma dificuldade em dizer para vocês que eu tive o meu momento bem difícil, né, nessa situação, porque é uma criança com uma deficiência e nós não sabíamos o que seria dele, né, e poucas informações. Então, não sabia se ia andar, se ia falar, como queria ser o cognitivo dessa pessoa, e saber que a pessoa com deficiência iria depender de nós, sendo filho único, na sua vida adulta também, né, necessitando de mais atenção, de mais cuidado. Não sabíamos também como era a saúde dele, como iria ser no futuro. Então, é uma situação não tão simples, né? Mas eu acho que o importante é que dentro da nossa casa, nós somos espíritas, e nós nos ligamos realmente na questão do espírito. E eu acho que isso fez muita diferença na parte psicológica e na parte também comportamental nossa, como pai e mãe, para receber essa criança e poder auxiliar da melhor maneira possível, né? Só um inteirar uma coisa que a Simone falou, das poucas informações que são dadas, né? O que eu recordei agora, é que a médica, no momento dessa notícia, né, ela ainda lembra de ter falado, olha, é capaz que ele não fale, não ande direito, então assusta a gente, né? Não sei em outras regiões como isso no Brasil, né, feito, mas é um pouco forte, né, esse momento da notícia, a maneira com que os profissionais transmitem para a gente, pelo menos para nós aqui, marcou um pouco naquele momento, né? Marcou um pouco. Eu achei interessante essas palavras aí do Sandro, né? Que foi uma caracterização assim muito semelhante à gestação nossa, né? Porque quando a Elisângela estava gestante, nas primeiras ultrassons que eram feitas, né?
logo nos 2 primeiros meses que é feito o ultrassom, que faz a transnucal, né? Nas 4 meses, né? Eu comecei a fazer assim uma série de perguntas, né? Porque eu sou um verdadeiro amante dessa área da medicina também. Eu comecei a fazer algumas perguntas para ele e, no decorrer da avaliação médica, né, essa avaliação que se faz da transnucal, que é justamente para poder se ter alguma caracterização a respeito desse assunto, né, ele havia desligado a máquina e falou assim, rapaz, eu não fiz esse diagnóstico, né, não fiz esse exame. Aí ele falou assim, não, eu tenho certeza que seu filho está tudo bem, que tá as coisas tudo corretas. Então, a gestação dela foi tranquila, né, foi muito tranquila. Nós procuramos sempre ter assim uma alimentação saudável, né? Aqui em casa que a gente evita de estar se alimentando com carne vermelha, né? E durante nos primeiros dias, né, que ela já começou a sentir as contrações, nós fomos no núcleo, né? Bebemos vegetal, foi uma coisa assim muito tranquila, né? A respeito desse assunto, ela já começando a ter algumas contrações, né, para poder entrar em trabalho de parto. E aí, como foi na data mesmo, graças a Deus que nós tivemos a oportunidade de poder estar inaugurando a ala de parto humanizado da UFO, né, aqui em Uberlândia. E o parto em si foi assim uma coisa assim muito tranquila, né? Foi, inclusive a médica olhou para a gente assim e falou assim: "Nossa, eu nunca vi um parto tão tranquilo quanto o de vocês", né? E no momento que o Emanuel ele veio ao mundo, né? Que eu olhei para ele também, eu percebi assim que ele tinha algumas caracterizações diferentes, né? Eu percebi assim que ele já tinha assim alguns traços, né? E fiquei ali próximo dele, né? A enfermeira chegou, me mostrou ele, fiquei com ele o tempo todo na incubadora, né? E aí tem todo aquele processo de levar a criança para a ANEL, né? Aí, nesse momento, eu pedi encarecidamente para que não fosse levado ele para a ANEL, pedi para poder deixar junto com a Elisângela, para ele poder se amamentar com a Elisângela. Mesmo assim, eles ainda queriam levar ele para a ANEL, né? Mas eu consegui convencer o pessoal a não deixar ele. Aí, eu levei para a Elisângela, e da Elisângela a gente já foi direto para o quarto, a gente não levou ele para a ANEL. E lá no quarto, né, a médica me chamou em particular, né, e perguntou primeiramente para mim. Perguntou se eu sabia o que era doenças congênitas, dessa maneira, né, se eu sabia doenças congênitas. Aí eu falei assim, sim, eu conheço alguma coisa de medicina, a senhora pode falar o que está acontecendo? Aí ela falou assim, olha, seu filho tem alguns traços de síndrome de Down, né? Para mim foi assim, realmente uma coisa que, apesar de eu já ter percebido, né, que ele tinha alguns traços, que ele já tinha algumas características, né, mas para mim assim foi realmente assim, querendo ou não, é uma coisa que toca no nosso íntimo, né, toca no nosso coração quando a criança a gente percebe assim essas notícias, né. Mas uma coisa assim que para mim também foi uma coisa boa disso daí, porque há uns tempos antes, na época que eu morava em Brasília, eu fazia alguns trabalhos com crianças, com pessoas, né, que têm síndrome de Down, né? Então a gente trabalhava com restauração de livros, né? E graças a Deus assim, dentre elas tinha algumas pessoas que têm algumas deficiências mentais, né? E algumas pessoas também com síndrome de Down, né? E isso daí foi um tempo de convívio que eu tive assim muito bom com eles, né? Eu aprendi assim a ter um amor diferente a respeito dessas pessoas, de entender diferentemente essas pessoas, né? E quando a médica me falou a respeito disso, né, eu achei assim uma coisa interessante, porque era uma coisa assim que eu consegui desenvolver com o passar do tempo, né, esse carinho por essas pessoas dessa maneira. Então, como a Simone falou, quando eu recebi a notícia, primeiramente eu não percebi, igual o Alan percebeu e o Sandro também. Eu não percebi isso nele. Acho que o amor já era tanto. E aí, quando ela me falou, né? Ela chamou o Alan particular, ela me falou. Aí eu lembro que eu olhei para ele e fiquei tranquila, porque, como ele falou, ele já foi professor na Universidade de Brasília um tempo com essas crianças, esses jovens. Então, eu fiquei tranquila pela maneira que a gente já vem criando o filho anterior, todo o apoio que ele me dava, e imaginei que com o Emanuel seria a mesma coisa. E aí, no decorrer dos dias, ele ficou 3 dias, né? A gente ficou 3 dias no hospital, para ele fazer uma série de exames. E ele nasceu com um probleminha no coração, que é o sopro. Esse foi o momento que eu tive um abalo muito forte, assim,
porque quando falou que ele nasceu com problema de coração, eu já pensei que eu ia perder ele. Então, assim, para mim, o momento mais difícil foi esse no meu parto. Depois que ele nasceu, e foi bem tranquilo, os médicos conversaram com a gente, como o Alan falou, essa aula que iniciou era uma aula de parto humanizado, então eu acho que são pessoas também diferenciadas. E eu também acho, né, como somos espíritas, nessa condição que o Alan foi professor já desse tipo de crianças, eu acredito que ele veio escolhido, ele escolheu a gente. Então, assim, e de lá para cá foi tranquilo, assim, até hoje, assim, eu levo isso como o Sandro falou ali na frente, um grande aprendizado para mim. E na nossa família foi bem tranquilo também essa notícia, nossos familiares, e é a primeira criança também na família minha. Na do Alan tem, por parte do pai dele, já teve criança com síndrome de Down, há um tempo atrás. Mas, assim, eu não tive realmente esse abalo da notícia, assim. Eu tive esse abalo com relação ao problema de coração dele. E aí, depois disso, eu ganhei alguns livros sobre síndrome de Down e comecei a ler. Também não me interessei por esses livros, porque tinha livros que não condiziam com a realidade que eu estava vivendo. Então, eu não lia também. É isso. Muito grata por vocês estarem, né, abrindo aí o coração, falando desse momento, né? E a gente sabe que às vezes não é tão fácil, mas assim, o que importa é o amor, né? Como você falou, olhei para ele e fiquei tranquila. Eu achei isso muito legal, porque, né? Os desafios com os filhos sempre vão existir, né? Independente de qualquer coisa, uns mais e outros menos, mas o amor, né? Graças a Deus, a gente já vem o filho, já vem aquele amor, né? E a gente, assim, essas perguntas que a gente pensou em fazer para vocês é justamente porque a gente sabe que existem desafios no relacionamento, né? Deles com outras crianças, porque tem alguma diferenciação, né, no desenvolvimento e na forma e tudo deles, né, deles interagirem. Então, como que vocês fazem para dar certo o relacionamento entre os seus filhos, né, e as demais crianças no núcleo, né? Como que vocês fazem para dar certo? Olha, não é tão fácil, né? Porque, assim, a síndrome de Down, eu vou falar sobre a síndrome de Down, que é a nossa realidade aqui de casa, né? Mas eu digo para vocês, assim, que nós estamos aqui na entrevista falando a respeito dos nossos filhos que têm síndrome de Down, mas para o público que tem crianças com deficiência diversas, não só síndrome de Down, né? Então, a grande realidade hoje da socialização da criança com deficiência ou da pessoa com deficiência na sociedade, de maneira geral, ela não é tão simples. Nós queremos que seja simples, né? Existem, com certeza, locais, igrejas, locais como a União do Vegetal, que vão receber essas crianças com um pensamento de inclusão, né? Mas esse é um trabalho a longo prazo, porque não depende só da vontade, depende também da deficiência de cada um, do desenvolvimento, né, de cada um, e também da sociedade em que essa criança está ali inserida. Então, no caso do Adrian, e aí agora focando no caso do Adrian dentro do núcleo, para mim eu tenho uma facilidade, vamos dizer assim, em partes, porque minha família está lá no núcleo e o Adrian está muito acostumado com os primos. Então, quando os primos estão presentes, né, existe uma aproximação melhor do Adrian para estar ali com as crianças da mesma idade. Mas, de verdade, quando nós começamos a perceber que ele também começou a crescer, e existem brincadeiras com regras, brincadeiras com muita oralidade, muita fala, muita interação entre as crianças, já ali de 9, 10 anos de idade, o Adrian acaba se isolando.
porque ele não entende as regras das brincadeiras. E as crianças também isolam ele, muitas vezes, né? E eu vejo que isso não é proposital, isso acontece naturalmente, porque ele não entende o que os amigos e os primos estão falando ou brincando, e as crianças também, às vezes, também não entendem o que ele está falando. Então, isso acontece de maneira muito natural entre as crianças, acontece também na escola, né? Mas a gente vem procurando, sabe, fazer um trabalho de integrar cada vez mais as crianças nesse contexto da inclusão, que é muito mais fácil a gente explicar para a criança que não tem deficiência como receber uma criança com deficiência, do que a gente fazer a inclusão do lado ao contrário. Quer dizer, a gente fazer a criança com deficiência entrar no quadradinho da sociedade. Por quê? Porque existe uma dificuldade de entendimento das crianças com deficiência das regras da sociedade. Então, a gente é mais fácil a gente explicar isso para os outros e trazer essa inclusão do que a gente fazer com que nossos filhos com deficiência estejam ali dentro daquele quadradinho, né? Então, a gente vem procurando fazer esse trabalho, graças a Deus, a gente vem avançando, porque ele vem crescendo, as outras crianças também crescem, e aí vem ficando mais fácil, sabe? Mas a gente percebe que existe aí um longo caminho a ser percorrido, principalmente entre as crianças que têm a síndrome de Down e que possam, porventura, também ter outros transtornos, como o autismo, por exemplo, né? Outras dificuldades, e que tem um problema maior de socialização. Então, eu sinto que a gente precisa fazer um trabalho mais efetivo a respeito disso nos núcleos, de conhecimento, tanto dos pais, quanto também da própria comunidade ali inserida, né, nesse contexto. Eu entendo também que a chave mesmo é o conhecimento, né? Então, é uma coisa que eu vejo, às vezes, a Simone falar, e eu sou totalmente, vamos dizer assim, favorável, é a questão da gente ter que estudar para ser pai e mãe, né? Parece uma coisa meio estranha falar isso, mas no dia a dia tem um tanto de desafios, né? Que a gente buscando esse conhecimento, essa integração, por exemplo, como a Simone mencionou, nós temos uma boa parte da nossa família frequenta a União do Vegetal. Então, os primos que têm uma idade próxima do Adrian, né, a gente sempre procurou, desde pequeno, estar integrando eles, né? E a gente vê que, à medida do tempo que eles vão crescendo, eles vêm perguntando, por que o Adrian faz assim? Por que ele não fala desse jeito? Por que ele não entende? A gente procura, dentro de uma linguagem que a criança entenda, né, mostrar para eles, né, mostrar na prática, né, por que ele faz isso, e os pais também. A gente conversa muito com os nossos parentes, né, os familiares, a respeito de algumas coisas, algumas atitudes que o Adrian tem, né, quando a gente às vezes vai visitar na casa deles, ou mesmo na União do Vegetal, junto com outras crianças no alojamento, né, nas brincadeiras. Então, tudo isso eu acho que facilita, né, as pessoas conhecerem e terem entendimento do porquê daquele tipo de comportamento, às vezes de uma atitude, porque toda criança, né, na idade de crescimento, toda criança dá trabalho, toda criança está se desenvolvendo, né, não é uma coisa exclusiva, porque uma criança que tem síndrome de Down, que ela vai dar um trabalho diferente das outras, ela também está no desenvolvimento, ela também está crescendo, só que existe alguns detalhes, um quê a mais, vamos dizer assim, né, existe alguns detalhes que é um pouquinho diferente, às vezes sai um pouquinho daquela curva, né, que a gente está acostumado, e muitas vezes a gente precisa mostrar para as pessoas, né, que ainda não conhecem, o porquê daquilo, né, o porquê daquele tipo de comportamento, de alguma atitude que possa ser um pouco diferente para as pessoas, né. É dessa forma que eu compreendo, né, que eu percebo, tá? Mas, no modo geral, eu sinto que é o trabalho mesmo de integração, da trazer, sabe, o Adrian, a pessoa com que tem algum tipo de deficiência, para dentro, né? Para dentro desse convívio com as crianças, né? Aqui em casa, a gente costuma ter uma metodologia com o Emanuel, que a gente procura, primeiramente, a gente está dando assim, uma atenção o máximo possível com ele aqui dentro de casa, né?
eu percebo assim que a chave dessa integração dessas crianças é de uma maneira assim bem explícita a própria família, né? Porque quando a família ela está realmente assim dando atenção devida a essas crianças, né, a gente percebe que essas crianças elas têm uma ligação de amor de uma maneira muito mais plena, né? No geral, se a gente tanto falar das pessoas que têm síndrome de Down quanto das pessoas que têm autismo, né, a gente percebe que o amor deles é diferente. E eu acho que foi assim nessa nuance que a gente pegou nele, né? Então a gente procura assim o máximo possível estar desenvolvendo esse amor no Emanuel e esse amor em conjunto conosco, né? Porque uma coisa que eu percebo que não só dentro da nossa casa, quanto na maior parte dessas outras casas, né, é a maneira com a qual o relacionamento acontece entre filhos e pais, né? Eu vejo assim que se os pais, quando chegassem em casa, deixassem um pouco o celular do lado e as coisas do trabalho do lado e procurassem assim dar mais atenção aos filhos, eu tenho certeza absoluta que o convívio entre pais e filhos entre a sociedade seria uma coisa muito diferente, porque o enraizamento assim da intimidade entre uns aos outros é uma coisa que fica muito diferente, né? Porque o que eu vejo que as pessoas atualmente elas estão carentes, né, é do convívio de uns aos outros e o exemplo, né? Lá em Uberaba, por exemplo, nós temos o Manuel que tem essa deficiência, né? Nós temos uma outra criança que tem autismo, né? E a maneira que a gente trata eles é da mesma maneira que a gente trata as outras crianças, né? Só que a gente trabalha assim de uma maneira um pouquinho diferente. Enquanto a gente percebe que em outros lugares os pais eles vão ali e começam a fazer uma atividade da união do vegetal, trabalham numa obra, trabalham numa construção, trabalham no jardim, trabalham no plantio e deixa as crianças tanto quanto assim brincando juntas ou fazendo algum tipo de atividades isoladas, né? A gente procura trazer essas crianças para fazer uma integração junto com os adultos, né? Isso a gente percebe que é uma coisa assim muito interessante, né? Porque tanto as nossas crianças quanto os jovens, quanto os adultos, né, tem uma integração assim muito mais facilitada, mas muito mais facilitada mesmo, né? Porque não tem assim essa diferença entre trabalho de pais e trabalho de crianças, trabalho de pais e trabalho de jovens, né? Então todo mundo ali trabalha junto e os jovens se sentem bem, as crianças se sentem bem de estar dando essa contribuição, trabalham em obra, trabalham no plantio, trabalham em preparo, né? E isso daí é uma coisa assim que a gente percebe que a integração deles fica muito diferente, né? A gente percebe que o Manuel, ele se dá bem com todo mundo, né? Não tem uma pessoa lá dentro do núcleo assim que o Manuel tem algum tipo de problema, e a gente percebe que essa outra criança, né, que está vindo também da Davi de Barretos, também está se integrando assim de uma maneira assim esplendorosa a respeito do convívio com as pessoas, né? E eu acho que é isso, né? A gente os pais estarem o tempo todo trabalhando junto com as crianças, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque ali a criança ela já tem um exemplo e já tem uma caminhada junto com todos. Então, Legal. Pode falar, Elisângela. eu vejo assim, porque quando o Emanuel nasceu, eu já participava na União Vegetal. Então, para mim também foi natural essa questão, assim, a gente não tem essa dificuldade de integrar o Emanuel hoje, ele está com 9 anos, né, é uma criança, brinca com todas as crianças. E lá também a gente já fez, num outro momento, quando a conselheira Kelly era a responsável na UE, a gente fez um trabalho de palestra sobre racismo, sobre bullying. Então, assim, e também um auxílio que eu vejo é a escola que a maioria de algumas crianças lá estudam, lá nessa escola tem muita inclusão. Então, eu acho que tudo isso auxilia ali para aquela harmonia. E também na escola que ele estuda, até hoje eu não percebi, assim, eu como mãe não percebi essa exclusão ainda do Emanuel, né? E até agora também ele está tendo aula online, é participativo com as crianças, as professoras. Então, assim, eu ainda, nesse momento, enquanto ele tem 9 anos, é uma criança, eu não estou vendo essa dificuldade. E eu pretendo que seja assim, como o Alan falou, era uma criança bem comunicativa, bem expansiva, assim, é natural dele. Assim, e eu acho que isso auxilia também. Sim,
Eu achei muito legal o depoimento de vocês, da convivência no núcleo com as outras pessoas, né? Como os filhos de vocês ficam nos núcleos. E nas atividades da UE, como é feita as atividades da UE? E vocês encontraram limites nas atividades da UE? Precisaram fazer adaptação? Ou como é que foi a parte da UE, das atividades da UE? Olha, Poli, eu vou falar assim, pela minha realidade, né? De verdade mesmo, assim, eu tenho que ser bem sincera, porque existem... a deficiência intelectual, ela não tem... Aliás, a síndrome de Down não tem grau, né? Então, a gente precisa estar falando a respeito dessa questão. A síndrome de Down, ela é igual para todos, não tem grau. Agora, a deficiência intelectual de cada um muda. Então, nós temos grau de deficiência intelectual diferente em cada criança com síndrome de Down, e assim também com outras síndromes ou outros transtornos também. Então, o que eu posso falar para contribuir como mãe, e não como profissional, mas como mãe da minha realidade ali no núcleo, é que o meu filho, na deficiência intelectual dele, que não é leve, é de moderada, né, para severa, então, assim, tem momentos que é moderada, tem momentos que é mais complicado, ele não compreende as atividades que são proporcionadas a respeito de qualquer assunto que a gente fale. E aí eu estou falando de questão cognitiva, eu estou falando de questão de entender o processo da atividade. Né? Então, assim, ele faz. Se você colocar ele para pintar, ele pinta. Se você colocar ele para plantar uma planta, ele planta, junto com o adulto, com o auxílio, o adulto ali moderando. Mas se você for falar, se você for dialogar, fazer perguntas, ou então contar uma história e depois falar para ele, desenha aquilo que você entendeu da história, o pai faz para ele, mas ele não tem o cognitivo para alcançar. Então, existe ali um trabalho que eu venho mediante ao meu trabalho, que eu tenho pouco tempo para auxiliar o do meu núcleo nessa questão. E o Adria é a única criança hoje com deficiência ali do núcleo. Então, quando eu faço algum trabalho com ele, eu faço em casa. Então, eu faço um trabalho religioso com o Adrian, totalmente adaptado para a realidade dele. Então, ele conhece o mestre Gabriel, ele conhece o mestre assistente, que está com faixa, ele conhece o vegetal, ele conhece, mas todo esse trabalho eu faço em paralelo em casa. Então, nas atividades da OE, eles falam assim para mim, Simone, como é que nós vamos adaptar essa atividade com o Adrian? Aí eu vou lá e auxilio quando ele vai participar, para que ele possa compreender o contexto, né? Porque o foco também é rápido, a concentração não existe. Então, assim, na primeiros 10 minutos, ele está ali, feliz da vida. E você percebe que ele não está entendendo, mas ele está ali fazendo qualquer coisa, mas de compreensão mesmo não tem. Aí, depois de 10, 15 minutos, ele já dispersou. Então, a gente... assim, eu faço parte de um grupo de pessoas da União do Vegetal de crianças com síndrome de Down e adolescente que elas me relatam as mesmas dificuldades. Então, eu sinto que, sim, é necessário que a gente faça um trabalho de adaptação das atividades para a realidade de cada criança e de cada deficiência, porque é diferente uma da outra, né, para que eles possam entender o processo de integração do núcleo, o que é que nós estamos fazendo lá, né, falar a respeito de Deus, falar a respeito do mestre Gabriel, falar a respeito da religião e dos princípios e valores dessa religião. É claro que a gente dá isso em casa também, né, é claro que a família, como o nosso irmão falou, a família, o primeiro preconceito que existe, ele vem de casa. É o primeiro preconceito. Então, se a família não tem esse preconceito, facilita muito o trabalho, né? E é claro que o primeiro trabalho também deve ser feito em casa, que é de educação, e aí a educação não tem nada a ver com a deficiência, né? Dar educação para essa criança, ela entender os seus limites, as regras da sociedade, tudo isso é possível, e isso tem que vir de casa mesmo. E eu acredito que os valores e a religiosidade também faz parte desse processo, né? Que é a verdadeira orientação espiritual, né? Mas que é preciso. Na sua pergunta, assim, é um ponto que eu sinto mais dificuldade. Muitas vezes eu fico em casa com ele e o Sandro vai para a sessão sozinho.
porque é muito difícil encontrar esse equilíbrio. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar ali na sessão e o Adrian estar no alojamento e eu chegar para auxiliar no alojamento e o tempo do pai sair e eu entrar, o Adrian pegou um carrinho desses de triciclo e já estava levantando para jogar num bebê de 3 anos. Então, assim, e o pai da criança apavorado, sem saber o que fazer, e o Adrian tem 9 anos. Então, essa disparidade, essas dificuldades, dificultam também o processo dos pais de desenvolver um trabalho ali no núcleo, onde eu posso estar indo para a cozinha, posso estar indo fazer trabalhos, porque também não tem noção do perigo, está ali num contexto de floresta, vai para o mato, e não adianta falar, porque vai para o mato mesmo, acha que vai falar com o leão. Então, eu sinto assim, Polly e Dani, existem as dificuldades, e vejo que depende muito do cognitivo de cada criança, mas no meu caso, eu sinto bastante dificuldade, e sei de mães que sentem bastante dificuldade, por isso que esse trabalho eu acho extremamente necessário e super legal da gente estar fazendo aí com o nosso OE, muito bom. Falar só um pouco dentro da pergunta, né, que foi falado sobre atividades da UE, se houve uma necessidade de adaptação, né? Eu acompanhei nesse período que nós tivemos aí da pandemia, onde as atividades presenciais estavam suspensas, né? Nós tivemos algumas atividades em datas festivas lá no núcleo da UE, que foi feito através desse sistema, né, online, pelo Zoom. Por exemplo, aniversário do mestre Gabriel, né? Então, organizaram, né, todas as crianças, né, junto no Zoom, e foi contado uma história, né, a respeito do mestre Gabriel, e o Adrian estava ao meu lado, né, eu estava junto com ele, alguma coisa ele olhava para mim e tudo, mas assim, eu percebia que ele não estava totalmente prestando atenção naquilo, né, e num dado momento foi solicitado que as crianças fizessem uma pintura do que tinha sido chamada a atenção delas, né, porque foi contada uma história com um videozinho, né. E aí eu percebi que o Adrian começou a fazer assim, coisa de 2 minutos, fez uns rabiscos assim e já saiu. Deixou o pai falando sozinho. E eu continuei, dei sequência ao desenho dele, tentava chamar ele de volta, tudo. Ele voltava um pouquinho, mas ele não conseguia ficar muito tempo concentrado. Acho que toda criança, né, fica um tempo assim e não sei se consegue ficar por muito, sei lá, mais que 40 minutos em frente à tela também, né? Mas, assim, eu percebi que as outras crianças ficaram. Da mesma idade dele? Ficaram, fizeram então, os desenhos, claro, apresentaram, né? A diferença. Eu dei continuidade, né? Depois tivemos uma outra atividade já no momento que as coisas vieram normalizando, presencial no núcleo, foi pouco tempo, inclusive, que nós tivemos, uma atividade onde teve um plantio, né, onde o Adrian participou, mas sempre assim, perto do pai ou da mãe, ajudando a plantar ali uma planta. Depois, mais adiante, tivemos uma outra atividade de pintura, o Adrian gosta de pintar, então eu percebo que algumas atividades chamam mais atenção dele. E, recentemente, teve um trabalho lá no nosso núcleo, onde teve uma espécie de uma gincana, uma atividade recreativa com os jovens, né? Nessa atividade, o Adrian especificamente não quis participar, ele ficou segurando em mim, agarrado em mim, ele não estava entendendo a regra daquilo, né? Então, as crianças estavam fazendo aquelas brincadeiras de gincana. Ele não conseguia compreender aquele negócio de correr, pulando no saco, entendeu? Então, ele ficou junto com o pai, ele ficou olhando, né? Eu fiquei explicando para ele o que era. Ele não saiu da atividade, eu integrei ele, mas da maneira que ele pôde, né? Ele ficou lá, acompanhou, ficou até o fim, mas junto comigo, sem participar efetivamente da atividade, só assistindo, né? Então, é alguma coisa que realmente a gente precisa trabalhar melhor nesse sentido, né? Procurar algo que possa traduzir para essas crianças que têm alguma dificuldade maior, né? Alguma adaptação, alguma coisa assim, né? Posso Legal. falar um pouco? Oi, Emanuel. A tia está falando oi com você. Oi, Emanuel. A tia Polly. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Posso falar um pouco a respeito ainda da atividade da UE? Que eu acho que eu falei pouco. Assim, eu vendo o Sandro e a Simone falar, assim, todas as atividades da UE que teve aqui,
eu sempre procurei adaptar eu mesma. E assim, todas as atividades, por exemplo, tiveram online. Todas as atividades que tiveram, a gente fez com ele, somente eu, né? Por exemplo, teve do mestre Gabriel, ele fez, cantou parabéns, a gente fez bolo, participou. São João, a gente fez fogueira em casa, fez espetinho, né? Milho, ele participou. Então, assim, aí vai ter agora, teve uma outra atividade de São João também, que foi um filminho, e também ele participou. Então, assim, ele gosta de participar, o natural dele é participar das atividades. Então, assim, eu não tenho dificuldade, e às vezes nem precisa adaptar a atividade para ele da UE, na idade dele que ele está hoje, né? E assim, e as atividades que tem no núcleo, como o Sandro falou, eu vejo que até a criança que não tem nenhuma deficiência, ela tem dificuldade em ficar muito tempo na atividade. Isso aí é natural das crianças, né? E assim, aí quando ele está, às vezes, querendo sair da atividade, ele gosta muito de microfone, aí o pessoal está no microfone, dá ele o microfone para ele, e aí ele vai e volta de novo para a atividade. Então, assim, a gente procura fazer as atividades aqui com as crianças menores bem mais rápido que com os maiores. E aí ele integra nessas atividades. E assim, agora, como eu estou à frente da UE, em Uberaba, agora, assim, mais ainda fazer as atividades pensando nele, né? Mas, assim, até então, as atividades que foram feitas no Núcleo Sabiá, onde eu participei durante 10 anos, todas as atividades ele participou, todas. Da Campa Paz, né, mano? De tudo. Participa de tudo. Então, assim, eu vejo que é como a Simone falou, um pouco é como a família, né? Não tem esse preconceito. Então, assim, a gente integra ele no meio de todas as pessoas. Agora, com relação ao cognitivo dele, eu vejo que tem coisas que realmente ele não entende, mas que também não entende tudo, mas um pouco ele entende, né? E isso aí facilita para a gente também, porque a gente conversa na linguagem dele, o tanto que ele está podendo ali naquele momento. Mas, assim, eu vejo que e como as outras mães, né, estão precisando desse auxílio, eu acho que um bom jeito é as mães falarem de que os filhos gostam para as pessoas que desenvolvem essas atividades da OE, porque é uma forma de poder cativar cada vez eles mais. Então, Grato, viu? Essas palavras aí que o Sandro e a Simone estão falando, isso daí para a gente é uma realidade, né? Eu acho que toda criança ela precisa realmente de um acompanhamento, ainda mais as nossas crianças, né? Porque cada um, eles têm uma tendência em particular, né? E isso daí é uma coisa que, olha, eu não vejo maneira da gente poder estar trabalhando se os pais não estiverem fazendo realmente um acompanhamento de perto. Eu não vejo realmente maneira. Porque é como essas mães estão falando, né? Para a gente poder manter essa concentração dessas crianças o tempo todo para poder fazer uma atividade, às vezes é uma coisa que dificulta muito, né? Mas a gente percebe que, no geral, todas essas crianças nossas aqui, elas estão com o coração aberto para poder participar. Só que eu acho que a gente precisa realmente, assim, de achar uma maneira, né, de conseguir fazer essa adaptação para eles, né? Porque todas as crianças, se a gente for examinar realmente, elas precisam de ter uma adaptação, todas, né? Então, assim, eu não vejo assim tanta diferença de nossas crianças quanto as outras. Mas isso daí eu acho que é uma coisa que vem dos pais para a gente poder estar se organizando e achar um jeito de se sentirem bem, né? Porque eu acho que a chave disso daí é a gente conseguir fazer eles participar das atividades, mas se sentindo bem. A pergunta que eu ia fazer já foi até meio que respondida, né? Porque a próxima pergunta era assim: que tipo de atividades funcionam? O que eu vi que vocês falaram é que o tipo de atividades que funciona é aquela que os pais estão próximos e falam: olha, isso aqui é legal, ó, isso aqui vai dar certo, né? É essa interação dos pais com o pessoal da OE, né? De preferência junto, que nem o Sandro está lá. Eu mesmo estive no Divino Manto, né? Agora, na escala anterior, eu sou aqui do Estrela Bonita, mas eu moro bem pertinho de lá e eu vi a atividade, eu vi o Adrian participando, pintando, adorou, melecou lá com a tinta, todas as crianças, para mim, não teve diferença, porque é uma coisa que ele gosta, né?
Então, ele ficou super bem na atividade. Então, os pais, sabendo o que o filho gosta, traz para aquele lado, né? Vai pôr uma coisa que não interessa. Até os nossos mesmo, vai fazer uma... Assim, às vezes eles não gostam muito de pintar, quer mais dançar, fazer musiquinha. Então, vamos fazer musiquinha, que aí no meio da floresta, né? Trazer o que eles gostam, né? Então, eu senti nas palavras de vocês que os pais, estando perto, encontram um jeito de funcionar, né? As atividades. Aí tem uma pergunta que está um pouquinho ligada ao assunto anterior do relacionamento deles, né? Porque, assim, quando existe resistência das crianças, das outras crianças, quando existe, como que dá para... Que dica que vocês dão para os pais auxiliar a melhorar isso, para lidar melhor com isso, quando tem resistência de outras crianças? Olha, Dani, isso é uma coisa que eu lido todo dia, né? Porque como eu trabalho com inclusão nas escolas, a gente vê isso todos os dias, né? Mas é como o Sandro falou, que o conhecimento faz a diferença. Então, eu penso que a melhor maneira de trabalhar a inclusão em qualquer sociedade, seja escolar ou no âmbito religioso, né? Em qualquer ambiente que essa criança tiver, na família, a primeira coisa é trazer conhecimento aos adultos que estão nessa comunidade, nessa casa, nessa família, para que esses adultos possam passar esses valores, esses conhecimentos e esses entendimentos para seus filhos que não têm deficiência. E aí, através desses adultos e dessas crianças que não têm deficiência, o acolhimento acontece muito naturalmente pelo conhecimento, pela ciência de saber o que está acontecendo com o outro, gerando empatia. Então, assim, como que uma mãe gera empatia no seu filho depende muito do lar de cada um, depende muito da cultura familiar de cada um. Então, essa mãe vai conversar muito particularmente com a criança, da maneira que ela entenda, e aí essa criança vai acolher aquele amigo que, porventura, tem alguma diferença e que seja muito visível. É importante falar que do 0 aos 6 anos, ou até um pouquinho mais, 7 anos, Dani e Polly, não existe muito essa fisicamente ou até no cognitivo essa diferença, porque as crianças meio que não percebem. Estão dentro de uma fase de desenvolvimento que eles são muito parecidos. A gente vai perceber uma exclusão, e aí eu uso esse termo exclusão de uma maneira muito leve, tá? De uma maneira muito tranquila, porque essa exclusão é muito natural, não é por querer. Ela acontece acima dos 8, 9 anos de idade, é onde as crianças começam de verdade a perceber, questionar, e às vezes acontecer bullying, às vezes acontecer de afastar aquele amiguinho por algum motivo, quer dizer, vira café com leite, né? E aí vai brincar de pega-pega, ele pega qualquer um. Vai brincar de futebol, ele fica ali no canto, alguém joga a bola para ele de vez em quando. Então, isso é uma realidade que a gente vê nas escolas e a gente também vê no meio social. E eu penso que esse trabalho de inclusão e de equidade, porque quando a gente fala de inclusão, a gente não pode falar de atender igualmente as crianças, porque todos somos diferentes. Nós, de verdade, temos que trabalhar dentro da equidade, atender cada um dentro da sua necessidade e do seu entendimento. Se a gente fala de inclusão, eu atendo meu filho com deficiência igual a eu atendo meu aluno sem deficiência, eu estou falando de exclusão, porque eles não vão ter o mesmo entendimento, né, cognitivo, de inteligência igual. Então, eu estou trabalhando a exclusão. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente obrigatoriamente tem que falar de equidade. O que é que cada um precisa? E essa equidade, ela tem que vir muito mais dos adultos. Então, a gente trazendo conhecimento, a gente trazendo as informações necessárias, e aí a gente tem que ver cada deficiência, né? Autismo, transtornos diversos, e também a síndrome de Down e paralisia cerebral e diversas outras. Aí nós vamos ver dentro da necessidade de cada núcleo, de cada ambiente familiar e cada ambiente nuclear também, como que podemos trabalhar aquela inclusão com equidade, que eu acho que é a maneira mais, como ele falou, né? Trazer o bem-estar para a criança. A gente precisa lembrar desse bem-estar, porque são caianinhos também.
Eu estou na União do Vegetal, vou fazer 21 anos, o Adrian nasceu na União do Vegetal, então é um caianinho, gosta, né, de estar ali, gosta de participar. Bebe vegetal. Bebe vegetal. E precisa, né, entender o que está fazendo. Não é só colocar ele ali, deixar pintando ou deixar fazendo qualquer coisa, porque aí a gente não está trabalhando a equidade. Ele precisa saber o que é ali, os valores, a religião, as necessidades, né? Para entender. Então, trazendo essa equidade, trazendo esses valores, eu penso que a gente vai fazer um trabalho de orientação espiritual também com eles. Porque eu quero só trazer um detalhe aqui que eu acho que é um coração de mãe meu. Eu fico me perguntando, né? O Adrian vai ser café com leite também como discípulo? Eu posso jogar ele para trabalhar atividades que ele não reconhece, assim como ele aprende na escola, desenhos que ele não sabe por que ele está fazendo, só porque ele gosta. Sabe, Dani? Não estou falando especificamente do desenho, mas eu estou falando de entender o que é, de entender a atividade, entender o contexto e de realmente receber a orientação espiritual. Porque se ele é um caianinho, ele está ali dentro desse contexto religioso, eu penso que a gente precisa fazer um trabalho, na minha compreensão, de trazer a orientação espiritual para ele, que é um espírito também, né? E o espírito dele não tem deficiência, é perfeito, como nós. Então, trazer a orientação espiritual para ele, dentro da equidade, dentro do que ele possa entender, mas trazer esses valores e ele poder entender para que ele não seja café com leite, inclusive dentro da própria religião que a gente escolheu para o nosso caminho, né? E que o mestre Gabriel possa ofertar para ele e para todas as crianças com deficiência também o bem-estar de estar ali, de estar bem recebido e saber que está ali, o que ele está fazendo ali. Eu acho que é o mais importante, ser bem recebido é uma parte do caminho, mas ser também considerado como um discípulo e ter ali as experiências espirituais junto com todos, né, com equidade, dentro do que ele possa receber como um caianinho também. Acho que é meu coração de mãe. Não quero que o Adrian seja um café com leite dentro da própria religião também, né? Penso dessa maneira. Tem umas características, né, do Emanuel que assim, a gente trabalha, né, com as pessoas, para as pessoas poderem estar tendo esse conhecimento, né, como os senhores estão falando, né, mas eu vejo assim, que a característica dele, ele não tem como da gente querer fazer assim um ingresso do Emanuel, né, de ter 9 anos com as crianças de 9 anos, né, porque as crianças de 9 anos já têm assim um outro tipo de pensamento, né, já tem uma outra característica de brincadeira, já tem uma outra característica de pensamento, né. E o Emanuel, ele gosta muito de se envolver com crianças de em torno de 5 anos, 6 anos, né. Isso tem as pessoas no geral, as pessoas já têm assim essa caracterização e esse conhecimento, né, esse carinho com o Emanuel, né, e ele se sente bem com isso, né. Eu não vou forçar o Emanuel a ficar com pessoas de faixa etária dele, né, igual a ele, mas onde a caracterização dele é de uma faixa etária menor, né. Então, eu acho que essas adaptações que nós estamos falando, né, é uma coisa assim muito condizente assim, tanto com a família do Sandro quanto com a nossa, né. Eu acho que essas maneiras da gente estar trabalhando está sendo assim uma coisa assim bem coesa assim uns com os outros, porque eu não vejo assim tanta diferença entre a maneira de estar lidando com as pessoas, né. Eu acho que lidarmos com as pessoas, trabalharmos com esse conhecimento, acho que tem que ser uma coisa mútua, não tem como de ser uma coisa assim diferente entre uns aos outros, né. Mas a gente também trabalha com a conscientização das pessoas, né, porque é uma frase que já há um tempo que era utilizada pela UE, né, que poucas pessoas utilizam, né, que para você educar um índio é preciso de toda uma tribo, né. E isso daí a gente trabalha com o Manuel da mesma maneira, né, que a gente trabalha com as outras pessoas. Tanto que a gente percebe que tanto o Manuel quanto os outros jovens, eles gostam muito de estar participando de preparo, estarem muito participando de mutirão, né, porque é um lugar onde é um ambiente que eles se sentem bem, né, eles se sentem bem estar bebendo vegetal junto com a gente, né,
eles se sentem muito bem de estar participando de sessão, né? Eu acho que isso daí é uma coisa assim que fazem bem a eles, né, essa inclusão. Vou falar, tá bom. Tá bom. Dani, eu acho que a 7 eles responderam, né? Foi Então, mesmo. você pode passar para 8. Vocês já se depararam com famílias, né, que têm dificuldade de levar o filho com deficiência para o núcleo? Já se depararam com essa situação? Eu já me deparei algumas vezes, Dani, é engraçado, né? Como eu trabalho com eles, então todo mundo me procura. Então, assim, eu tenho muitos casos mesmo, na União do Vegetal. Temos casos no Samaúma que eu descobri conversando com o pai. Eu nunca soube que aquele pai tinha uma criança com síndrome de Down. E aí, quando ele viu a Adria no núcleo, ele falou: olha, eu tô me sentindo assim até estranho, porque meu filho tem síndrome de Down, mas ele não frequenta. E aí, se você me perguntar o nome, eu não sei, porque eu não conheci como na minha época que eu estava no Samaúma, né? Então, como ele viu o Adria, então ele se aproximou, não sei se hoje ainda é discípulo do Samaúma e tal. E aí eu fui perguntando para ele a história, e aí ele contou que o filho dele não frequentava porque tinha síndrome de Down e autismo e não ficava pedra sobre pedra, né? Então, que era muito difícil de frequentar o Samaúma. E aí, trabalhando com esse processo, eu recebo assim uma demanda de muitos discípulos, que até as pessoas passam para mim do núcleo, né? Mestre, conselheiras que ligam para mim: Simone, você pode atender essa família e tal? E muitos casos que a família acaba, ou a mãe ou o pai, ficando em casa com a criança porque não frequenta o núcleo, porque não tem condição de levar essa criança. Muitas vezes com autismo, não só síndrome de Down, mas outras deficiências também. Então, Dani, eu tenho, sabe, algumas histórias a respeito disso. E o que mais preocupa ao longo do tempo, e já aconteceu de cair nas minhas mãos esses casos também, são de pais que percebem que a criança pode ocorrer uma deficiência, pode ter, existe suspeita de uma deficiência, né, de um transtorno, e aí esses pais começam a se afastar, ou então esses pais acabam deixando essa criança em casa e acaba negando a presença da deficiência dessa criança. Então, aí eu acho que é mais complicado ainda, porque acaba, quanto mais tarde a gente começar a trabalhar de forma efetiva com essa família, né? E aí eu estou falando da parte espiritual, da parte psicológica, né? E a própria criança, quanto mais tarde nós intervimos nessa situação, mais difícil fica dessa criança se desenvolver da melhor maneira possível. Então, e aí a gente tem um problema muito maior depois, que não só a criança tendo deficiência ter que se desenvolver, mas também a questão psicológica e espiritual desse casal, né? Então, eu acho que esse acolhimento da família, essa naturalidade com que a gente precisa lidar com a situação, e esse acolhimento da comunidade para poder auxiliar essa família, a trazer essa criança, através do conhecimento, auxiliar e fazer essa rede de apoio dentro da própria comunidade, né, dentro do próprio núcleo, facilita para que essa família possa também aceitar o próprio filho, aceitar a deficiência do próprio filho, primeiramente, né? E poder também ser ajudada, porque às vezes a própria família acaba que não quer ser ajudada por preconceito já dentro de casa, de não reconhecer aquela deficiência do filho. Às vezes tem um laudo na mão. Eu tive casos de famílias que chegaram para mim com o laudo na mão e não reconhecendo a dificuldade do filho, a deficiência do filho, né? Então, essa é uma questão que eu acho que deve ser uma atenção, principalmente nossa, a respeito desse assunto, porque eu acho que o acolhimento é extremamente necessário dessa família, né? Então, sim, já para mim chegou, conheci e conheço casos, e que venho fazendo assim um trabalho de poder auxiliar da melhor maneira possível, dentro daquilo que eu posso auxiliar,
né? Mas eu acho que a pior parte, Dani, dessa sua pergunta é a falta da rede. Então, assim, a falta da rede faz com que lá no meu núcleo eu tenho uma discípula que chegou há pouco tempo e que ela acabou, nós não sabíamos, e que ela acabou contando que tem um filho com autismo. E a gente não sabia. Ela deixa o filho em casa com 9 anos, nós nunca soubemos. E ela está frequentando o núcleo, e aí eu comentei, falei, não, vamos fazer a inclusão dele. Não, mas não dá conta. Não, nós damos conta, sabe por quê? Porque nós somos a sua rede de apoio. E aí a gente está fazendo esse trabalho. Então, assim, ela precisa de ajuda espiritual, psicológica, e a gente está ali disposto para poder auxiliar. E ela não estava preparada para receber uma criança com deficiência, né? Uma criança com transtorno. E nós temos que nos prepararmos para poder acolher também essa criança, né? Então, eu penso assim, Dani, acho que a gente tem que acolher, tem que auxiliar, trazer para junto e fazer como ele falou, a tribo, né? Trazer para junto e ajudar, e estar junto, e criar junto, e vamos lá, né? Teve um caso também, viu, Dani, que eu lembrei agora. No começo, acredito que foi em maio, tem uma pessoa do nosso convívio, né? Que tem uma criança, um menino com síndrome de Down, e ela estava querendo buscar a união do vegetal, procurando uma espiritualidade. Nós levamos ela para a união do vegetal, essa pessoa. Ela teve a sessão de adventícios dela no próximo de junho, mais ou menos. Ela bebeu o vegetal umas 4 vezes. Aí, quando chegou no dia próximo ao dia 23 de junho, na São João, a OE organizou uma atividade com as crianças. Foi logo, acho que, a reabertura de um trabalho de volta com as crianças para o núcleo. Aí, o que aconteceu? Ia ter uma atividade recreativa lá no nosso núcleo, na qual, inclusive, a gente levou o Adria, e ela foi convidada, né? Só que ela colocou assim, ela falou, olha, eu tô com medo de trazer meu filho aqui, porque eu acho que ele vai aprontar. Ela não ficou segura. E a gente falou, não, mas o Adrian vem, vão estar outras crianças, né? O representante do nosso núcleo tinha autorizado, a equipe da UE também fez todo um trabalho. Não, você pode vir, de acolhimento mesmo, né? Só que mesmo assim ainda ela ficou insegura, acabou que ela não veio, não participou, não veio para a atividade, não trouxe o filho também, né? Então acho que tem um pouco disso também, né? Acho que é uma coisa como a Simone mencionou, a gente tem que fazer esse trabalho de apoio, de acolhimento, que muitas vezes não é uma coisa assim tão imediatista, né? Às vezes leva um tempo para a pessoa entender esse processo, para a gente mostrar, entendeu? E a gente, com o Adria, a gente vem dando exemplo, né, para as outras pessoas também, né? De trazer, levar o filho na união, né? Para estar sempre no convívio com outras crianças, né? Então, acho que vem muito por esse exemplo também, né? Esse nosso apoio. Da nossa parte, eu também já tive alguma experiência com as famílias, né, que realmente assim não se sentiram bem de estar trazendo os filhos para dentro da união do vegetal. E inclusive assim, essa família que eu estou falando, né, eles estavam assim com alguma dificuldade, inclusive dentro do núcleo, né, a respeito desse assunto. E eu acho que isso daí é uma coisa que desde quando eu recebi a notícia, né, que a UE estava ligada à representação, eu achei isso daí uma coisa assim muito boa da administração geral, né, da representação geral, de ter essa atitude da OS ser ligado com a representação. Por que eu falo a respeito desse assunto? Porque eu vejo que essa orientação desses caianinhos é uma coisa que vem da administração do representante e a direção para a gente poder estar trazendo essas pessoas e trazendo conforto para essas famílias, né? Eu acho que esse lugar que nós chamamos de União do Vegetal é um lugar onde é que nós podemos e temos o dever de abrir as portas para poder trazer um conforto para todas as famílias, né? Para todas as famílias. E eu acho que isso daí depende principalmente do próprio representante, né? E junto com ele da direção e o trabalho com ele, né? Então acho que para a gente poder fazer com que essas famílias se sintam bem, né? Eu acho que isso daí vem de um trabalho de todos, né, mas principalmente da própria representação, porque quando a representação abre as portas e deixa as pessoas confortáveis, né, para que essas famílias possam vir, poder participar, poderem estar bebendo vegetal, e as pessoas tendo assim paciência com essas crianças, as coisas são muito diferentes, né, são muito diferentes,
Porque às vezes as pessoas pegam assim e levanta algumas citações assim, fala assim, não, a gente precisa de ter toda aquela concentração mental e às vezes levar essas crianças para dentro do núcleo é uma coisa que pode atrapalhar. Nós podemos ter o exemplo da história do Oscar. Tem a história do Oscar que mesmo sendo editada, a gente vê cachorro, galinha, pintinho, papagaio andando dentro do salão vegetal, enquanto o mestre está contando a história, né? Então, assim, a gente precisa de ter uma maleabilidade com essas crianças, né, para poder integrar elas à própria união do vegetal, né? Eu acho que o carinho e o amor que nós podemos ter, né, por essas famílias, eu acho que é a verdadeira chave. Eu, sinceramente, no meu coração, eu acho que é a verdadeira chave. Eu acho que isso daí é uma coisa que tem que vir do representante da própria direção. Eu também concordo com as palavras do Alan. E essa integração que deve ser feita da direção com a Irmandade é de fundamental importância, né, para a família que está chegando. Você se sentir acolhida desde o primeiro dia que ela chega no núcleo. É dessa forma também que eu vejo. E é dessa forma que quando alguma família, né, eu conheço poucas famílias, diferente da Simone, que ela trabalha, né, e conhece algumas pessoas. Aqui na nossa região, eu conheci até hoje só essa família que o Alan falou, e atualmente no núcleo que eu participava, nasceu uma menina, né, mas foi nessa época de pandemia, então, assim, a gente não teve muito contato ainda, devido a essas circunstâncias da pandemia. Mas eu acredito que essa mãe vem ser bem acolhida como eu fui no núcleo Sabiá. Legal. Vou fazer a nossa última pergunta, tá, meus amigos, dessa entrevista. Assim, grata aí pela disposição dos senhores de estar nos auxiliando com esse trabalho da UE, de esclarecer para as pessoas. E, assim, a gente deixou a última pergunta, a gente quer saber de vocês qual conselho vocês dão para as equipes da UE serem bem-sucedidas nesse trabalho, na integração dessas crianças. Olha, Polly, eu penso que dar um conselho para uma equipe tão importante que está ligada com a orientação espiritual de um núcleo e lidando com crianças e jovens e adolescentes é uma responsabilidade. Não é tão fácil para mim, né? Porque nós estamos lidando aí com o futuro da União do Vegetal. As crianças são o futuro da União do Vegetal, né? Todos os nossos filhos, as crianças que vêm chegando. Então, eu penso que o bem-estar e o acolhimento deve ser, assim, o carro-chefe do trabalho, né? Penso que, num trabalho como esse, o conselho que eu posso dar como mãe é que ouçam os pais, né? Para que possa pegar o máximo de informação possível dessa criança, e conhecendo, não precisa ser perito, mas conhecendo a deficiência daquela criança que frequenta o seu núcleo. E aí a gente está falando novamente de inclusão com equidade. O que é que aquela criança precisa? Então, ouvir os pais e entender o que é que aquela criança necessita, né? E aí poder fazer um trabalho e não precisa de uma adaptação muito grande, porque aí nós estamos falando de muito trabalho, e nós temos trabalho voluntário no núcleo, né? Não dá para exigir que seja uma escola e que a gente faça adaptação de todas as atividades. Mas uma forma com que essa criança sinta-se bem, sinta-se acolhida como um discípulo também, e uma maneira com que essa criança sinta bem-estar dentro do núcleo. E aí, esse bem-estar, eu penso que deve vir através da percepção e da organização do núcleo quanto às necessidades de cada um. Então, se essa criança tem uma deficiência física, o que é que aquele núcleo pode ofertar para ela, para que ela se sinta bem? Se a criança tem uma deficiência intelectual, o que é que esse núcleo pode ofertar para ela, para que ela também se sinta bem, acolhida?
E aí também trabalhar os pais, para que esses pais estejam ali junto desse trabalho de acolhimento também. Porque a criança tem como base o espelho familiar, mas a criança também tem como base dela o espelho dos amigos. Então, a gente precisa ensinar para as outras crianças, os outros jovens, os outros adolescentes que estão ali inseridos no núcleo, como é que eles podem também receber esse amiguinho que é diferente, tem alguma diferença, seja qual for, para que ele se sinta bem também. Então, é conhecer um pouco da deficiência, para não ficar tão leigo, né? Não achar, não falar de repente ou fazer alguma coisa que fique tão fora. Então, essa rede ter um acolhimento, por exemplo, eu tenho sessão de casais esse final de semana, né? Eu não tenho onde deixar o Adrian, eu não tenho parente, eu não tenho pessoas que fiquem com ele. Então, tá tudo na união, e eles têm onde deixar, todos os pais têm onde deixar, e eu não posso deixar, porque ele apronta mesmo, né? A última vez que eu deixei, ele machucou meu sobrinho da mesma idade. E então é difícil para a gente, né? Esses momentos. Então, eu penso que existe essa necessidade de esse acolhimento, desse entendimento, do direcionamento, com certeza, do quadro de mestre, da direção do núcleo, com o representante aí, trabalhando essas necessidades e tendo, assim, graças a Deus, no meu núcleo, a gente tem um super carinho do quadro de mestre, dos mestres representantes em todos esses anos. Acho que isso faz muita diferença na nossa vida e acho que isso ajuda bastante. Então, conhecer a criança, conhecer a deficiência e as necessidades dela, mediante essas dificuldades, e fazer o máximo possível para acolher, procurando trabalhar bem-estar. E saber, finalmente, assim, terminando minha fala, que qualquer deficiência, seja física ou intelectual, é aqui no mundo material. Então, olhar a pessoa como um ser humano, um espírito em evolução como todos nós, e que poderíamos ser nós ali, naquele lugar. Como é que nós queríamos, se fôssemos nós, aquela pessoa com deficiência, como é que a gente queria ser atendido? E aí a gente fazer também ao outro aquilo que a gente deseja para nós. Se a gente colocar assim isso na frente, eu acho que esse amor, esse carinho, esse acolhimento acontece, porque realmente o ser humano precisa, muitas vezes, se colocar no lugar do outro para poder atender de uma maneira boa. Às vezes eu fico imaginando se fosse o mestre Gabriel, como é que ele atenderia uma criança, né, com deficiência? E ele teve, né, em casa. Então, eu acredito que ele atenderia dando educação, com firmeza, que não pode ser de outro jeito mesmo, né? Tem um espírito ali que precisa ser doutrinado, então tem que ter firmeza, tem que ter educação, mas eu acredito que ele também faria um trabalho de acolhimento da família e da criança com muito amor e muito carinho, entendendo que aquela criança e aquele espírito também está ali para evoluir junto conosco, né? Então, eu acho que esse é um bom caminho para a gente seguir, penso. Bom, o sentimento que eu tenho é que a união do vegetal, ela já na sua essência, ela já é inclusiva. Na essência, eu sinto que ela é inclusiva, porque a união recebe as pessoas do jeito que são, do jeito que vem, né? E aí, todo esse trabalho que a gente vem, por exemplo, a gente chega na união, vem tendo contato para a gente desenvolver, né? Trabalhar a nossa evolução espiritual, e aí a gente começa a ter mais facilidade também para amar o próximo, né? Eu vejo que tudo isso é um trabalho de amar o próximo, entendeu? Então, por exemplo, esse trabalho que está sendo feito agora, já o esboço desse trabalho, onde a OE está dando ouvidos para essa questão das pessoas que necessitam um pouquinho mais de atenção por questão de alguma necessidade de deficiência, no caso que a gente está conversando aqui, eu acho que já é um início de um trabalho, entendeu? Que a União já está dando ouvidos para atender essas pessoas, né? Que é uma realidade. A Simone mencionou aqui, né, que ela faz parte de um grupo, existe um grupo realmente nacional, onde em diversos estados tem
famílias que têm filhos, famílias que frequentam a União do Vegetal, que têm filhos, e tem, acho que, um tanto de coisas similares do que a gente tem abordado aqui na nossa conversa, né? Então, eu acho que esse trabalho que a UE está iniciando já é um início de um trabalho que pode ser expandido, tá? A minha sugestão fica aqui, que esse trabalho que a gente está iniciando aqui agora possa ser uma continuidade, prazo. não é uma coisa assim que a gente está esgotando aqui, né? Eu acho que a UE podia pegar esse material e a gente desenvolver um pouco mais isso, entendeu? Para trazer conhecimento a todas as pessoas, a todas as famílias, a todas as pessoas que convivem, né, com pessoas próximas nos núcleos. Isso acho que vai ser de grande valia, né, para o desenvolvimento e o entendimento do que é lidar com uma pessoa com deficiência no núcleo, né? Chamar profissionais na União do Vegetal que trabalham com isso, tem a Simone, mas tem outras pessoas bem gabaritadas também na União, que a gente sabe, para, de repente, fazer uma palestra no núcleo ou uma live, alguma coisa que as pessoas possam ter entendimento. Então, acho que, assim, fica a minha sugestão para a UE desenvolver esse trabalho, continuar um desenvolvimento disso, entendeu? Eu acho que tem pessoas na área de educacional também que podem contribuir muito com isso, entendeu? Eu acho que é um trabalho que a gente pode desenvolver, que a União, a OE, pode pegar como uma das frentes aí, de tantas que já existem, né? Que eu sou auxiliar da OE no núcleo, eu sei que tem um tanto de frentes, né? E agregar isso também, junto com esse trabalho de desenvolvimento, né? Fica essa a minha dica aí para as pessoas que trabalham aí ligadas diretamente ao UE, né? Sim, Eu Sandro. sou... Só um minutinho antes, mestre Alan. Senhora. Esses vídeos, Sandro, é um seriado que nós estamos fazendo. Então, assim, a pedido do mestre Almir, vocês estão iniciando, mas teremos outro, será uma sequência de vídeos. Então, ele já tá com esse pensamento parecido com o seu. Tá? Só para você ver assim, que já está acontecendo. Muito bom, muito legal. Eu sou assim, bem a favor mesmo, né, das palavras dela, né, e eu ia falar exatamente isso daí, né, eu acho que nós, para poder estar realmente atendendo essas famílias, eu acho que não tem muita outra maneira da gente atender se a gente não estiver escutando realmente a necessidade dessas famílias, né. Eu acho que a gente escutar o que as pessoas estão precisando, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Tem umas palavras do Chico Xavier que ele fala a respeito dessas crianças dessa maneira, né? Que ele diz assim que essas crianças só vêm na família que a família está preparada para poder receber elas, né? Mas eu acredito de coração que por mais que as pessoas da família estejam preparadas para poder receber essas famílias, eu acredito que esse trabalho de doutrinação da União do Vegetal é uma coisa necessária para todos, assim como todos nós estamos aqui para poder receber os ensinos do grande mestre, né? Eu vejo que essas famílias precisam de ter assim um acompanhamento mais de perto, para que elas possam cada vez mais se capacitar e cada vez mais poder estar dando suporte para essas crianças que estão vindo, né? Porque são crianças, por mais que as pessoas não queiram utilizar essas palavras, mas são crianças especiais, realmente são crianças especiais, são crianças que precisam de ter um acompanhamento e as famílias também precisam ter esse acompanhamento. Então, o que eu faço votos, né, é que todos nós tenhamos paciência e compreensão com essas famílias. Então, sobre esse conselho da orientação espiritual, né? Hoje eu faço parte mais de perto, né? Sendo responsável. Eu acho que uma coisa que eu quero fazer porque, assim, a gente faz as datas festivas, né? Na União. Mas, assim, meados dessas datas, fazer palestra, fazer alguma atividade com as crianças, alguma dinâmica, para ela saber que existe uma pessoa que é diferente dela, assim como ela é diferente, existe outro diferente, nesse sentido. E tudo que a Simone, o Alan falou, o Sandro, é essa minha visão também, que eu tenho, que a orientação espiritual tem que fazer, e
E essa questão aí de ter pessoas, né, da área da psicologia, da área escolar, né, da educação, é super importante para auxiliar essas pessoas que estão à frente da OE, porque, assim, eu como mãe, eu tenho uma visão, né, mas o profissional, ele tem uma visão diferente. Então, a gente une esses pensamentos e é uma forma de trabalhar a orientação espiritual no núcleo de uma forma unida. Aí junto o profissionalismo e, como se diz assim, o sentimento da mãe, entendeu? É nesse sentido, unir o profissionalismo com o sentimento da família, da mãe. Que eu vejo que é o que está dando certo, né? Que deu certo até agora, no momento que eu estava nesse núcleo, e que eu quero fazer isso na DAV de Uberaba, e a gente trabalhar assim com naturalidade, porque, como foi falado, o mestre Gabriel teve crianças deficientes, e até hoje, né, adulto, né, há pouco tempo faleceu, ele era tratado igualmente. Mas, assim, uma coisa que eu vejo que essas pessoas que têm a deficiência têm que ter no vegetal é o bem-estar. É isso que eu procuro para o meu filho. Eu não estou preocupada se ele vai saber escrever, se ele vai saber desenvolver atividade. O que eu quero para ele é o bem-estar. Ele está bem no lugar que ele está com as pessoas. É isso. Então, meus amigos, eu quero ser grata aí à disponibilidade de todos vocês que atenderam de prontidão o convite da coordenação da UE, né, para trazer esses esclarecimentos a nós que somos leigos, né, e aos pais que também têm a vivência, assim como vocês. E assim, a gente quer, em nome do Mestre Almir, ser grato ao carinho, às palavras, os esclarecimentos que vocês nos deram. Tá bom? Muito grata a toda a equipe. Quero dizer para vocês, vou ser bem sucinta, da gratidão mesmo. As palavras da Simone, né, que ela estava falando do conselho, né, da responsabilidade de dar um conselho, né, para as equipes, mas o que você falou é isso mesmo, ouçam, né? Ouçam os pais. Bem importante isso, e também tocou muito assim para mim, como você falou, né? E também o Alan depois falou, essa coisa do amor, né? De ver como é que é o outro e a gente se colocar no lugar, a empatia. E me lembrou de Jesus, né? E isso me emocionou tanto aquele momento que você estava falando aquilo, e aí eu vejo que é isso mesmo, é pelo amor que a gente vai chegar onde a gente tem que chegar. E eu agradeço a participação de vocês e a oportunidade de estar junto nesse momento, tá bom? Muito grata. É isso.